Olá, bem-vindos a mais uma conversa aqui no nosso espaço. Hoje a gente mergulha num clássico muito forte, Capitães da Areia, do Jorge Amado. Isso aí. Vamos explorar essa história dos meninos abandonados lá em Salvador, sabe? Mas e além? Ver o que ela diz sobre marginalização, sobre infância, resistência. Exatamente. É uma obra que, nossa, funciona quase como um raio-x social, né? Mistura poesia com denúncia de um jeito único. A ideia é, tipo, desvendar as camadas que o Amado colocou ali. Hum, Ver como esses jovens acabam espelhando as tensões, sabe? As hipocrisias da sociedade da época e que talvez ainda hoje a gente veja por aí. com certeza. Então vamos começar pelo grupo mesmo. Quem são esses Capitães da Areia? Não são só um bando, né? De jeito nenhum. O livro fala em mais de 100, mas tem aquele núcleo, uns 40, eu acho, que vivem juntos ali no trapiche abandonado. Eles vivem de pequenos furtos, pedem esmola. Uhum. Mas existe uma organização ali, né? Uma liderança, que é a do Pedro Bala, e um sentimento de pertencimento, de grupo muito forte. Sim. O Trapiche é mais que um teto, é o território deles. Tem regras, tem hierarquia, é um mundo à parte, assim, que reflete o mundo de fora, mas do jeito deles. E essa liderança do Pedro Bala, que ele conquistou. Isso, ele superou o líder anterior, o Raimundo, já mostra essa busca por ordem, mesmo no meio do caos, né? E a diversidade ali dentro é incrível. Nossa, sim, cada um deles carrega um pedaço dessa história de abandono. Exato. E os personagens são muito marcantes. O próprio Pedro Bala, né, que descobre toda a história do pai, um líder sindical, e isso muda ele deles. Uma fuga, talvez. Uma janela para outro mundo, né? E o gato? Tão vaidoso. Ah, o gato. Ele quer mais. Quer sair daquela vida e ver na Dalva, no relacionamento com ela, uma chance, né? Uma vida melhor. E o sem pernas? Talvez um dos mais complexos. Com certeza. Muito trágico a deficiência física junta com as marcas da vida, né? Ele é muito cínico, revoltado, Mas ao mesmo tempo a gente percebe uma busca por afeto, né? Aquela relação com a Dona Esther é tão. ambígua, dolorosa. Mostra essa necessidade mesmo coberta de raiva. E tem outros, né? O pirulito buscando a fé, O João Grande, a força bruta, mas tão leal, bom. Boa Vida, o filósofo das ruas, o Volta Seca, fascinado pelo cangaço, pela violência como poder. Cada um é uma resposta diferente para a mesma situação de abandono, de exclusão. E essa exclusão fica clara em como a sociedade nos vê. O Amado usa um recurso muito bom, que são as notícias de jornal, as cartas. Ah, sim. Mostrando o medo, a repulsa, né? Pedindo repressão. Exato, e aí ele contrapõe isso com a denúncia da violência do sistema. O reformatório, por exemplo, descrito como um inferno. É uma hipocrisia absurda, né? A sociedade que cria o problema é a que pune com brutalidade. Exatamente. E aí surge o padre José Pebro tentando ajudar com compaixão. Mas ele parece tão pequeno diante de tudo. Sim, ele representa esse conflito, né, entre a boa vontade individual e a falha do sistema. Aquele episódio do carrossel é muito simbólico. Nossa, é verdade. Ele usa o dinheiro da igreja para dar um momento de alegria para eles. Mostra o dilema moral dele, a empatia falando mais alto. E, por falar em momentos decisivos, a chegada da Dora muda tudo. Meninos, né? Totalmente. E aos poucos ela vira irmã, mãe. E pro Petro Bala, um amor. Ela traz um afeto, um cuidado que parecia impossível ali. A presença dela é muito forte, mesmo sendo curta. E a história do Sem Pernas na casa da Dona Esther também, né? Ele vai pra roubar e... E encontra quase uma mãe. Mas o final daquilo é terrível. Mostra como pra ele, a redenção talvez não fosse possível naquele contexto. São momentos que mostram a profundidade desses meninos, né? Não são só De marginais. forma alguma. E esses momentos definem os caminhos deles. A fuga do Pedro Bala, a morte da Dora, que marca ele pra sempre, a ida do Volta Seca pro cangaço. O grupo acaba se separando, né? Não ficam juntos para sempre. Não. Cada um segue um rumo, que na verdade reflete as poucas opções que eles tinham. O gato vai para Ilhéus com a Dalva tentar uma vida mais normal. O professor vai para o Rio tentar sorte com a arte, o pirulito se entrega à vida religiosa. São fugas individuais, né? Isso. Enquanto outros têm destinos mais drásticos ou engajados.
O Volta Seca vira um cangaceiro temido, morre nisso. O Sem Pernas O fim trágico se mata para não ser pego. A revolta até o fim. e o Pedro Bala, talvez o caminho mais simbólico, né? Ele pega a liderança dele, a história do pai, e leva para a luta política. Vai para as greves, para a organização dos trabalhadores. Ele sai daquela luta só pela sobrevivência para buscar algo maior, coletivo. Exato. É um final que aponta para a política como uma saída, ainda que difícil. Capitães da Areia deixa a gente com esse retrato doído da infância roubada, da indiferença, mas também da força, dos laços, da busca por dignidade, né? Mesmo no fundo do poço. É. Fica a reflexão sobre como a gente lida com quem está à margem e que tipo de futuro a gente permite ou nega. E como a resistência pode surgir de jeitos tão diferentes. Uma história que continua muito atual, infelizmente. Bom, nossa conversa vai chegando ao fim. Mas fica aquela pergunta no ar, né? Até que ponto a força individual como a do Pedro Bala ou a sensibilidade do professor consegue realmente quebrar as barreiras de um sistema que parece querer esmagar eles? Para pensar. Esse foi o Literatura Miojo. Rápido, mas com gosto de quero mais. Curtiu? Então procure a obra original e experimente a leitura completa. A literatura te espera sem pressa, mas com prazer.